Olá, seja muito bem-vinda! Este é o início da nossa Masterclass do zero ao bolo de alto nível, mal na massa. Eu me chamo Berta Cuinica, sou confeiteira do Silene Cakes. Eu sei que se você está aqui, você já me conhece. Então fique muito atenta porque durante essa semana eu vou te mostrar o caminho do zero para fazer bolos altos, modernos, seguros e principalmente te dar as bases que te irão transformar numa confeiteira reconhecida no seu mercado. Parece bom, né? Para ser verdade, fazer bolos altos, modernos, ganhar reconhecimento. Mas se eu não tivesse visto isso acontecer na minha vida e também não tivesse visto tantas alunas minhas que mudaram suas carreiras e hoje seguem o mesmo caminho que eu e se tornaram confeiteiras de alto nível, eu também não acreditaria nisso. Por isso eu quero te convidar a assistir, a olhar esses exemplos de alunas minhas que, como tu, começaram do zero e hoje têm as suas vidas transformadas, as suas carreiras transformadas e podem viver o sonho na confeitaria. Aqui fala a Sandra, é aluna da Berta Cuinica, da Silene Cakes. Eu conheci a Silene Cakes nas redes sociais, comecei a seguir segui a ela desde fevereiro deste ano, segui a Silene, fevereiro, março. Em março ela deu o workshop de bolo do alto nível. Participei, me interessei e dei dentro. No dia 24 de outubro faço 39 anos. Na minha vida nunca esperei que pudesse fazer bolos maravilhosos. Bolos que encantam, bolos que alegram as mesas de famílias de Lixinga. Olha, os meus bolos são super. Quem delicia dos bolos da aluna Sandra sempre tem um depoimento a mais. Olha, Sandra, quando é que tu começaste a fazer bolos? Eu, quando digo que comecei a fazer bolos em março, as pessoas não acreditam. Conhecer a Silene Cakes foi uma bênção, porque hoje eu faço bolos para minha família, hoje eu faço bolos para amigos. E quando eu tenho uma saída, eu faço um bolinho, todo mundo, uau! E quem fez esse bolo? Quem fez esse bolo? Os meus bolos admiram. A Silene Cakes é uma professora incrível. Eu nunca gostei de estudar à distância, mas aprendi a estudar à distância online com a Silene Cakes. Ela é uma professora incrível. Ela explica tudo, está presente a todos os momentos. Eu entrei do zero. Não sabia nada, nem bolo caseiro, sei a chiguinha, mas hoje em dia eu faço bolos incríveis, pessoal, graças aos ensinamentos da Silene Cakes. Aconselho a todo mundo que não tem nada a fazer ou precisa de um autoemprego, está com zero nas finanças, quer fazer um bolo que agrada a sua família. Ingresse, sem dúvida, ao curso da Silene Cakes. Você viu que é possível, né? Eu sei, e é emocionante. Mas antes mesmo de eu começar aqui a falar do meu método, eu quero te contar como foi que eu cheguei até aqui, como eu posso estar aqui toda segura a falar sobre confeitaria para você. É assim, eu em tempos fui assim exatamente como você. Eu já me senti muito perdida nessa área, muito perdida no mundo da confeitaria e nessa altura eu não tive quem me ajudasse, quem me guiasse, quem me desse o passo a passo para eu conseguir aquilo que era o meu objetivo. Sim, mesmo apesar dos bolos sempre terem feito parte da minha vida. É assim, se você não sabe, os bolos fizeram sempre parte da minha vida porque eu ajudei a minha mãe, eu ajudava a minha mãe na altura porque ela era uma confeiteira de mãos cheias, por sinal, muito profissional e uma empreendedora incrível, que eu admiro bastante. Mas eu fazia os bolos com ela, comecei a fazer os bolos muito cedo, mais ou menos com 16 anos, eu já era responsável pela área de bolos da empresa dela. Por quê? Porque ela era uma empreendedora e ela foi crescendo para outras áreas e começou meio que a deixar essa área de lado e eu muito cedo comecei a tomar conta e até bolos de casamento eu já fazia. Mas durante muito tempo eu fazia assim, fazia os bolos, mas eu não amava aquilo que eu fazia. Por causa da dinâmica do trabalho dela, ela foi se distanciando dessa área e eu também fui me distanciando, porque eu tinha minhas atividades, tinha escola, depois faculdade, por aí vai, então eu me distanciei dessa área. E também foi numa altura em que muitas confeiteiras novas começaram a entrar no mercado e nós simplesmente nos desligamos daquilo, porque não buscávamos nos atualizar. Para minha mãe não interessava muito e para mim muito menos, né? E nós ficamos mais focados nos bolos de casamento. E os bolos que ela fazia eram aqueles mais antiquados, aqueles baixos com trabalho de bicos e pronto, começaram a passar, né? Começaram a ficar desinteressantes, digamos assim. Eu fazia sim, mas eu não amava a profissão, eu fazia por obrigação. Comecei mesmo a ter um interesse real por fazer bolos quando eu vim para Maputo.
comecei a viver sozinha, eu precisava fazer mestrado, eu vim fazer mestrado e eu precisava de ganhar algum dinheiro a mais. Eu ganhava assim mesada dos meus pais, mas não era suficiente. Eu tinha meus caprichos e eu precisava de ganhar dinheiro com isso. Então me veio a ideia. A única coisa que eu sabia de melhor fazer eram bolos, né? E pelo menos é o que eu pensava que de melhor sabia fazer. Até que comecei a ter alguns desafios. O primeiro de tudo, eu comecei a ouvir vozes. Eu sempre que eu falo de vozes, fica uma situação, mas como assim vozes? Sim, vozes que vinham de dentro de mim e ao meu redor. Todas as pessoas, quando eu pensei, olha, eu quero começar a fazer bolos, as pessoas à minha volta começavam a falar e eu por dentro também tinha os meus medos. Vozes que diziam que você não vai conseguir, que diziam que o mercado é super concorrido, que os bolos que são feitos no mercado são incríveis e no mercado tem confeiteiros tão antigos, tão profissionais que eu nunca conseguiria competir com eles. E o pior é que aquilo era verdade mesmo, tinham muitos confeiteiros profissionais e seria muito difícil eu competir porque eu era muito nova. O segundo desafio que eu tive foi que tudo que eu tinha aprendido com minha mãe, todas as não bases, mas aquelas coisas que eu tinha aprendido com a minha mãe, praticamente não se aplicava para aquilo que eu precisava fazer. Por quê? Porque cá em Maputo só se falava de chifões, de pães de ló, de não sei mais das quantas, de floresta negra e tudo, e eu não sabia fazer esse tipo de bolo. O que eu tinha aprendido a fazer com minha mãe eram só bolos amanteigados, massas de bolo de noiva e aquelas decorações dos bolos mais básicos, trabalhos de bicos de decorações antiquadas. Então, toda a bagagem que eu tinha praticamente não se ia aplicar aqui. E por causa disso eu me senti muito mal. Eu comecei a sofrer uma pressão muito interna. Por quê? Porque eu queria realmente fazer isso. Eu já comecei a querer me desafiar a fazer isso. Mas a sensação que eu tinha é de será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E eu já me via muito distante daquele sonho. Mas eu queria porque queria me tornar uma confeiteira de sucesso também, né? Por causa do espelho que eu tinha da minha mãe. E com isso eu me sentia incapaz. E eu ficava a pensar, será mesmo que eu irei conseguir? Com tantos desafios que tem, será que eu vou conseguir fazer aqueles bolos tão bonitos, tão gostosos? Será que eu sou capaz? E aquilo já começava a se tornar um sonho para mim, porque eu ia me espelhando na minha mãe, eu já estava com vontade mesmo de me tornar uma confeiteira de sucesso. E sem base eu me sentia um completo fracasso, digamos assim, né? Contudo, tive o desafio de aprender a fazer novas massas sozinha e do zero. E naquela altura não havia tanta informação disponível assim. Não havia mesmo. E isso era um desafio muito grande. E outra coisa que me rendeu muitas lágrimas mesmo é que prontos, eu investi num forno, comecei a investir no material que eu queria começar a fazer, só que eu não conseguia trabalhar com eles. Eu só estava habituada a trabalhar com os fornos antigos da minha mãe e trabalhar com os fornos modernos foi assim, uma coisa horrível, porque eu fazia bem as receitas, eu comecei a ter receita, fazia bem as receitas, fazia tudo como deve ser, mas os meus bolos não davam certo. Já havia dias que davam certo, outros dias não, uns dias cresciam, outros dias baixavam, e isso me fez gastar muito material, me fez chorar muito, me fez ficar desesperada, de verdade, porque eu já começava a receber alguma encomenda, mas eu não conseguia efetivamente fazer, as coisas não davam certo de verdade. E por causa dessa minha ousadia, as coisas eram tão pesadas para mim, porque para além de eu fazer bolos, sim, onde eu estava, onde eu trabalhava, eu estava a estagiar, eu ia à faculdade, tinha igreja em todos os lugares onde eu ia, eu falava que eu fazia bolos, sim. Então isso começou a se tornar pesado para mim, porque para além dos bolos, eu tinha faculdade, eu tinha estágio, eu tinha um takeaway, né, de frangos que eu abria, que era outro negócio que eu tinha, então era tudo muito pesado para mim. E por causa do stress dos bolos, eu estava mesmo a ficar mal. Com essa história toda de ter arranjado clientes e fazer bolos, eu entregava bolos tão mal para os meus clientes que até hoje, as pessoas que me conhecem, elas não conseguem acreditar como eu me tornei uma confeiteira que sou hoje. Literalmente não conseguem acreditar, porque eu já fiz muita coisa má mesmo, eu já entreguei bolos horríveis. Inacreditável para quem me conheceu naquela altura ver o quanto eu consegui evoluir. Até então, eu estava em busca de fazer a massa perfeita, estava em busca de conseguir me estabelecer no mercado, e quando eu comecei a me adaptar, quando realmente eu comecei a me adaptar, as minhas massas começaram a sair minimamente bem, eu já estava a conseguir ter os meus clientes. Começam a aparecer a moda dos bolos altos. Como se tudo aquilo não bastasse, começam a aparecer as modas dos bolos altos. E eu, como sempre, querendo ser aquela que gosta de fazer aquilo que é novidade,
achei que não fosse ser difícil, mas não foi bem assim. O que acontece é que eu, quando comecei a tentar fazer os bolos altos, com base naquilo de tudo novo que eu já tinha aprendido, eles não davam certo. Meus bolos saíam barriga, meus bolos se entortavam, meus bolos até caíam. E assim, para mim a coisa mais horrível na gota d'água foi uma vez que eu fui entregar o bolo, eu via longe da cidade, eu fui entregar o bolo para uma cliente. E quando eu fui abrir a bagageira do carro, o bolo estava lindo, era um drip cake com drip de chocolate e tudo. Mas quando eu fui abrir a bagageira do carro, o bolo estava espatufado, né? Ele tinha caído. E aquilo foi horrível. Para mim, foi horrível mesmo. Eu chorei tanto, chorei. E eu pensei, tipo, eu já não vou fazer isso, chega, não dá, né? É complicado. E acredita, contado até parece pouca coisa, mas não é. E como se não bastasse, para completar, nessa mesma altura, nesses mesmos dias, minha mãe acabou tendo AVC. E isso foi uma sensação horrível para mim. Me desestabilizou muito, né? Eu tive que parar tudo que eu estava a fazer, voltei para a beira para ajudar a cuidar da minha mãe. E nessa altura eu acabei perdendo todos os clientes que eu já tinha, acabei fechando o takeaway, né? Meu takeaway faliu porque prontos, eu não estava aqui para cuidar, então foi realmente difícil para mim, né? Muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, mas alguma coisa, eu fiquei inconformada, digamos assim. Por quê? Por que não estava a dar certo? Não é possível. Eu vi minha mãe a fazer, minha mãe fez bolos, ela era uma empreendedora, por que comigo não estava a dar certo? Veio essa sensação para mim de inconformismo e eu disse, não, eu tenho que fazer isso dar certo, e vai. E foi revoltante para mim. Eu aproveitei o tempo que eu estava a cuidar da minha mãe, eu tinha bastante tempo livre para estudar e entender por que eu não estava a conseguir fazer, entender a fundo sobre os bolos, estudar um pouco sobre tendência e tudo para conseguir me adequar. Então eu realmente me dediquei, mas não só o interesse não foi só estudar sobre bolos, mas principalmente sobre como entrar no mercado. Por quê? Porque eu estava no mercado novo, então eu acabei estudando um pouco sobre marketing, sobre organização, planificação. Realmente eu tinha muito tempo, de verdade, e eu até hoje agradeço muito por ter usado muito bem esse tempo que eu estive, né? Então, como gerir dinheiro, eu era um economista, assim, já tinha aprendido muitas bases com minha mãe sobre gestão, mas eu não aplicava. Então eu também acabei estudando e indo visitar um pouco dessas bases, porque eu tinha que realmente fazer, né, com que aquilo que eu estava a fazer dê certo, e principalmente ganhar dinheiro, porque eu queria realmente ganhar dinheiro e eu sabia que era possível. Eu vi um exemplo vivo de minha mãe que cresceu e que se tornou uma empreendedora incrível. Mas nessa altura a maior dificuldade que eu tive realmente foi porque tudo que eu precisava estudar, assim, não tinha muita informação disponível, e aquilo que eu ia estudando, né, a maior parte eram de outras línguas, percebe? Era difícil encontrar informação em português. Sobre o nosso país nem se fala, né? Era tudo do estrangeiro, e alguma coisa era em outras línguas e outras em português, mas mesmo assim aquilo que eu ia aprendendo ao aplicar não saía exatamente como a expectativa, porque algumas coisas eram diferentes, e foi depois de algum tempo que eu consegui perceber o porquê. Com isso, né, continuei a minha jornada, e foi quando eu desenvolvi o meu método, um método que me ajudaria a chegar ao meu objetivo, né? Este método me ia permitir fazer bolos altos perfeitos, ter contas organizadas e principalmente como conquistar o espaço no mercado, me destacar ainda que o mercado seja concorrido, porque essa era a minha maior necessidade naquele momento, entrar num mercado novo que era competitivo. Voltei para Maputo e do zero coloquei à prova o meu método, porque até então eu ainda não sabia se ia funcionar ou não. Era tudo coisa que eu tinha estudado e eu precisava de colocar em prática, porque até aí, né, eu tive que começar do zero, porque eu tinha perdido os clientes que eu tinha conquistado, porque eram clientes recentes, eu estava mesmo no início da minha caminhada. Eu precisava me posicionar de uma forma estratégica no mercado e também precisava naturalmente faturar. E foi nessa altura que eu comecei mesmo a gostar, a amar, porque para mim era um desafio e eu queria fazer com que aquilo dê certo. Mas, como as coisas não acontecem exatamente como o esperado, né? Eu trabalhei durante algum tempo, comecei a dar os passos. Pronto, eu comecei a sentir que eu estava a dar os passos que iam me levar ao objetivo, mas depois de pouco tempo eu me casei, tive que sair de Maputo novamente e me mudar para Nampula. E sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei lá, lembra daquelas vozes iniciais que eu ouvi quando cheguei em Maputo? O mercado é concorrido, tem muitas confeiteiras, experientes, e vai ser muito difícil tu entrar no mercado. Eu ouvi também essas vozes externas, mas eu não liguei a mínima. Dessa vez eu estava preparada, eu já sabia exatamente o que fazer para conseguir ter sucesso.
foi quando o meu método se validou efetivamente. Eu consegui conquistar o mercado e hoje estou aqui a poder partilhar isso com você. E você deve estar a se perguntar agora, mas por que eu estou a ensinar isso? É exatamente porque quando eu precisei, eu não encontrei ninguém que me pudesse ajudar. Eu me senti num oceano, sozinha, e realmente sozinha, porque os profissionais naquela altura, eles não compartilhavam, nem esclareciam as pequenas dúvidas que eu tinha. E quase tudo que eu encontrava na internet eram coisas de fora e que eu tinha que fazer muitas adaptações, praticar para poder aplicar, porque as realidades eram diferentes, como eu mesmo havia explicado lá acima. E outro motivo é que eu tinha uma frase dentro de mim que por acaso eu falava muito com as minhas alunas e quando eu comecei a ensinar eu falava realmente e não sabia o quão importante era essa frase, até que uma aluna me fez recordar, que diz assim: o conhecimento só é imprescindível e compensador quando compartilhado, e não existe nada melhor do que dividir o conhecimento. E isso eu aprendi com a professora Berta. Ela falou exatamente nessas palavras e isso me emocionou bastante. Porque eu também acredito no empreendedorismo na confeitaria. Por quê? Porque eu sou formada em economia e ainda tenho mestrado em petróleo e gás, mas eu não atuo nessa área, porque eu sou feliz fazendo o que eu faço, o que eu amo. E eu sei que isso pode ser o mesmo que acontece contigo. Eu acredito que você também pode. E talvez você não consiga evoluir e dar passos consideráveis e se sentir segura e não ter certeza de que aquilo que você faz é o certo, porque você não teve acesso a tudo aquilo que eu vou lhe mostrar aqui. E você não precisa se sentir culpada por isso, nem incapaz. Eu sei o que é esse sentimento. Por isso eu vou te ajudar e eu vou lhe mostrar, vou pegar realmente na tua mão e lhe mostrar o caminho que você precisa para conseguir o seu objetivo. E agora vamos entrar para a parte mais impactante. Eu quero que você pegue em papel e caneta e tome realmente notas, porque tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu vejo que onde as pessoas mais erram quando querem ingressar ou quando querem fazer carreira aqui no mundo da confeitaria. Então, presta muita atenção nisso tudo que eu vou te falar. Ponto número 1. As receitas, elas não servem para nada. Exatamente isso. Se elas servissem para algo, todas as pessoas ou todas as confeiteiras teriam sucesso. Por quê? Porque só pesquisar agora, se eu resolver agora mesmo pesquisar por receita de bolo, eu posso te entregar mais de 1000 até pouco, mais de 10.000 receitas que estão disponíveis lá. E elas também estão disponíveis para você. E nem pense que essas receitas estão incompletas ou falta alguma coisa ou que não se compartilha tudo. Sim, porque é essa desculpa que nós damos quando não conseguimos acertar a receita. Sim, exatamente, eu também sei o que é isso, porque eu também já dei várias vezes essa desculpa. E eu sempre pensei que se eu fizesse perfeitamente a receita da internet eu ia conseguir vender. Mas não é isso que vai te fazer conseguir vender bolos ou se tornar uma confeiteira incrível. Então presta atenção, o problema não está nas receitas. Se o problema estivesse nas receitas, eu não estaria aqui. E se formos ao Google e pesquisar o significado de receita, veremos que receitas são orientações que ajudam as pessoas no passo a passo para prepararem pratos de comida. Então, se as receitas ajudassem no passo a passo para preparar algo, por que muitas vezes nós seguimos a receita e não conseguimos ter um bom resultado? É exatamente isso que você vai aprender na aula 2 dessa nossa maratona, sobre como tornar uma receita útil e por que a receita em si, para uma iniciante não serve para nada. E o segundo ponto que eu quero trazer para si é o motivo pelo qual você quer entrar no mercado. Sim, a razão que te faz começar no negócio de confeitaria é o que vai determinar os seus resultados. O que acontece é que muita gente não pelo dinheiro. E pelo dinheiro você vai acabar desistindo para sair e fazer outra coisa, como engenharia ou direito, por achar que é o caminho relativamente mais seguro e mais fácil de ganhar dinheiro. Mas se nós irmos juntas agora para o Instagram, para o Facebook e selecionarmos pelo menos 10 confeiteiras iniciantes e de perguntarmos o que elas fazem para além dos bolos, pelo menos 9 vão te dizer que elas são estudantes de medicina, ou estudantes de engenharia, ou estudantes de direito, contabilidade, etc, etc. Mas por que isso acontece? Porque elas não têm clareza do que é ser uma confeiteira de alto nível. Sim, algumas até amam a confeitaria, mas porque não tem um motivo certo para fazer o que estão a fazer, acabam por fracassar. Mas eu vou te ajudar com isso e na aula 2 nós vamos falar um pouco mais acerca disso, por isso fica atenta, porque na segunda parte vai ser realmente um divisor de águas, ok? Mas por agora vamos continuar. E esse terceiro ponto é o que faz com que muitas acabem fracassando. Realmente, cobrar o preço do bolo sem saber se vai realmente ganhar alguma coisa ou não.
Quantas de vocês aqui acabam cobrando o mesmo preço do mercado? O mercado, por exemplo, cobra 1.500 por um bolo. Vamos dizer um bolo médio, um mini bolo. Mas será que todas vocês ganham dinheiro com essa transação? Quantas de vocês gostariam de entregar melhor qualidade para o seu cliente? Quantas de vocês aqui queriam entregar melhor qualidade para o cliente? Uma experiência melhor, mas acabam não fazendo porque não compensa. Então, primeiro, você limita a sua criatividade na hora de fazer os seus bolos. Você deixa de fazer aquilo que é o melhor porque iria te custar mais caro e você não sabe cobrar por isso. Segundo, você priva o seu cliente e o mercado de te conhecer o seu potencial porque você quer se ajustar ao preço do mercado. Terceiro, e mesmo assim, você acaba não ganhando nada, não vê o lucro no trabalho que você faz, não consegue crescer e acaba reclamando da confeitaria. Vamos fazer um pequeno exercício juntas. Quanto custa uma hora de trabalho sua? Toma mesmo nota. Quanto custa uma hora de trabalho sua? Qual é o seu custo para produzir um bolo? Qual é o lucro que você ganha quando vende um bolo? Quanto um bolo contribui para o pagamento de água, energia, transporte, salários e os custos que você tem? Se o preço de chapa subir ou alterar o preço de combustível em apenas 5 meticais, quanto isso afetaria no seu custo de produção hoje? Sim, você deve colocar também a inflação nos seus custos de produção. De quanto em quanto tempo você faz formações sem isso afetar a sua produção? Você vê agora a importância de precificar corretamente os seus produtos? Mas isso não é tudo. Eu quero que você tome nota dessa frase. O produto que mais vende não é o melhor. Pense comigo o seguinte. Pensa numa marca de refresco. E agora pensa numa marca top de celular que você deseja. Muito provavelmente você pensou em iPhone e Coca-Cola, mas não é porque elas são as melhores empresas do mundo. É porque elas têm a sua identidade. Estão na nossa cabeça como se fossem as melhores do mundo. Sabe por que isso acontece? Porque elas estão nos nossos olhos todos os dias. E são as marcas mais vendidas nos seus segmentos. Que lição nós podemos tirar disso? Que muitas vezes o bom produto não se vende sozinho. Não importa tanto quão bom é o seu bolo. Se você não trabalhar no marketing do seu bolo, você não vai vender. E sem vender, consequentemente, você não consegue crescer e não consegue ter o reconhecimento. E talvez você até conheça concorrentes suas, confeiteiras que nem estão com nada. Os seus bolos nem têm nada de especial, mas elas vendem muito. E até você se esforça, se empenha em postar fotos nas suas redes sociais todos os dias, mas mesmo assim não te ajuda muito. Sim, porque fazer marketing não é só postar foto. Eu pensava que estava a fazer bolo, mas não estava. E você? Eu não sei o que você chama de bolo, mas massa sem estrutura, coberturas que não ajudam no acabamento perfeito, recheios no ponto errado, não fazer uma montagem correta, não dar o tempo de descanso devido aos bolos. E eu descobri que eu não estava a fazer bolo. Se eu continuasse a fazer as coisas assim, eu não ia longe. E eu agora quero te falar que existem pelo menos 2 tipos de massas que não vão te ajudar. Pelo contrário, elas vão te dificultar aí no teu caminho a fazer bolos altos. E eu quero agora te explicar qual é o problema ou desvantagem dessas massas agora a seguir. Então, como eu ia dizendo, existem pelo menos 2 tipos de massa que você não pode usar, que será uma desvantagem ao fazer o teu bolo alto. E essas massas são as massas de método espumoso, que nós temos aqui o chiffon, na verdade 3, né? Nós aqui temos o chiffon e o pão de ló, mas existem a genoise também, que é uma massa de método espumoso, que também não vai ajudar muito no teu bolo alto. Então, por que elas não ajudam? Qual é o problema? Por que ela é uma desvantagem? Primeiramente, nós vamos falar na estruturação do bolo, na montagem do bolo. Ele não vai nos dar uma montagem de bolo segura. Por quê? Porque ele é uma massa muito fofa, uma massa esponjosa demais. Por exemplo, se eu tenho aqui o caso do pão de ló, ela é uma massa que fica seca, resseca demais e principalmente ela é uma esponja. Tu mexes, faz algum peso, ela dobra. E isso na estruturação é horrível, porque à medida que tu colocas uma camada por cima de outra camada de massa e de recheio, ela vai baixando, depois cria barriga e não te dá uma montagem segura. A outra desvantagem vai ser na decoração do bolo. Se você fizer, eu estava a dar o exemplo do pão de ló, aqui também posso dar o exemplo do chiffon.
A mesma coisa vai acontecer com o chiffon. Se você mexer a massa, né, se você pressionar, ela baixa. E ao fazer a montagem, o que vai acontecer? O bolo cria barriga. Isso estraga completamente a tua decoração. Por quê? Você pode até fazer a montagem do teu bolo, a montagem está bonita e tudo, mas quando decora, depois de algum tempo ele começa a formar uma barriga e fica todo arredondado no meio, né? Então isso é uma desvantagem incrível, porque nunca vai deixar o teu bolo bonito como deveria. A outra desvantagem vai ser no transporte. Para além da aparência do bolo, que é muito terrível, a outra desvantagem vai ser no transporte. Não é ideal usar as massas de método espumoso, porque ao transportar o bolo, tanto pequena ou uma distância longa, por mais que esse bolo descanse, o que vai acontecer é que ele vai tender a entortar. Entorta sempre e a impressão fica tipo, eu fiz meu bolo, ele estava tão bonito, estava todo retinho e tudo, mas quando eu comecei a transportar ou quando chegou para o cliente, ele estava torto e inclinado. Isso acontece por causa de usar esta massa errada. E você deve estar aí a pensar, mas uau, não era mão na massa? É mão na massa sim. E para que você tenha certeza que estamos aqui realmente para te ajudar, que eu realmente estou aqui para te ajudar, durante essa semana eu vou me focar muito no primeiro pilar, que é o produto. Lembra lá à frente que eu falei que o meu método tem vários pilares e o primeiro pilar dele é o produto, ter o teu bolo alto, perfeito, bonito e tudo. Então, durante essa semana nós vamos nos focar muito nesse pilar e nós vamos colocar mão na massa para que você consiga fazer um bolo alto da forma correta. E para hoje eu quero que você pense e reflita nos pontos que nós discutimos aqui e principalmente entre na nossa comunidade do Facebook para baixar o resumo dessa aula. Lá no resumo da aula eu vou deixar os ingredientes que você vai precisar ter e preparar para que na segunda aula nós comecemos a colocar a mão na massa e você comece realmente a fazer o teu bolo, o teu recheio, para que no fim do nosso evento você consiga aí decorar o teu bolo incrível, ok? Mas para já vamos fazer um pequeno resumo de tudo aqui que nós vimos hoje. Primeiro, independentemente de como você vai começar ou começou na confeitaria, você vai ter muitos desafios internos e externos. Temos que erguer a cabeça e seguir em frente. Segundo, tudo vai dar muito errado antes de começar a dar certo. E mesmo quando começar a dar certo, virão muitos desafios e mais ainda. Lembra quando eu desenvolvi o meu método? Eu fui para aplicar em Maputo, mas depois tive que mudar para Nampula. Então, você vai precisar se adaptar. Terceiro, o que nós sabemos nos trouxe até ao estágio em que estamos hoje. Para evoluirmos ou alcançar o que queremos, precisamos buscar por mais e mais conhecimento que não temos. Quarto, as receitas não servem para nada para os iniciantes. Quinto, se você entrar na confeitaria pelo motivo errado, você não vai conquistar o seu lugar no mercado. Sexto, o preço do mercado não deve ser o seu preço. Sétimo, produto bom não se vende sozinho. Oitavo, existem 2 tipos de massa que você deve esquecer na hora de fazer os seus bolos de alto nível. E agora eu tenho uma tarefa para si, porque na próxima aula vai ser um divisor de águas para a sua carreira. Se você está realmente comprometida, eu vou mandar no grupo do WhatsApp e também na nossa comunidade do Facebook a tarefa-chave que vai desbloquear a sua carreira de confeiteira. Não importa se você é amadora, ou se você é iniciante, ou se você já é uma profissional, faz a tarefa e me agradeça depois. E eu já ia me esquecendo de um detalhe, meu Deus, eu não posso não te contar essa novidade. Esse ano nós teremos o nosso primeiro evento ao vivo. Sim, um evento presencial, mas como nós estamos na reta final dessa aula de hoje, eu te prometo que na próxima eu irei explicar um pouco melhor sobre como vai funcionar este evento ao vivo e quero te convidar, enquanto você espera para a próxima aula, use a nossa comunidade. Para quê? Para deixar as suas dúvidas e também para contar o que você achou desse primeiro dia de evento. Lá na minha comunidade, eu e a minha equipe estaremos lá para interagir com vocês, para tirar as suas dúvidas e caso você não esteja nela, nós temos o link aqui abaixo, é só clicar e entrar nessa comunidade. Eu vou também postar uma foto desse evento lá, referente a esse evento, lá no meu feed do Facebook e também do Instagram. Eu quero que você vá nessa foto, comente qual foi o seu maior aprendizado hoje e partilha comigo realmente qual foi o teu maior aprendizado que eu estou ansiosa para ouvir os seus comentários. Por hoje é tudo e então nós nos vemos na próxima aula onde nós vamos iniciar o nosso mão na massa. Não se esqueça de baixar o PDF de resumo e preparar todos os ingredientes que você vai precisar para colocar a mão na massa comigo na próxima aula. Um beijo, nós nos vemos na próxima aula.
Meu nome é Érica de Fátima, sou confeiteira da Ericakes, tenho 19 anos de idade, sou estudante universitária, vivo em Maputo, faço bolos desde os meus 12 anos de idade. Bom, eu conheci a Solene num workshop que decorreu nas vésperas do curso e foi lá onde eu vi conteúdos pelos quais eu me interessei e vi que tinha tudo que eu precisava. Então eu decidi apostar para o curso. Em relação às aulas do curso, elas superaram as minhas expectativas em relação ao curso, né? As aulas são muito boas, claras, com conteúdos modernos. A professora procura sempre ensinar tudo que é tendência. E o melhor de tudo é que nós temos um grupo onde podemos esclarecer as nossas dúvidas, trocar experiências e colher mais conhecimento com as demais colegas e a professora. E sempre há desafios. Após entrar no curso, ainda só na montagem dos meus bolos, eu já me sentia uma boleira com vários anos de experiência.